Bom dia, meus irmãos. Então, nós queremos saudar a todos. A partir de hoje, a pedido, nós estamos gravando a aula, para aqueles que não puderem estar, no frio, e depois de um encontro de casais que vai até tarde, muita gente fica em casa, mas pedindo para gravar as aulas, e elas vão ser gravadas e colocadas lá como podcast. Então, nós saudamos os irmãos aqui e aqueles que não vieram hoje, mas estão escutando essa aula. Então, a terceira aula, na parte introdutória, o tema é sobre a Bíblia, Rota 66. Nós queremos ter uma visão panorâmica de toda a Bíblia no geral. Nós começamos a aula na semana passada e a aula não deu certo. Por que ela não deu certo? Porque era a Bíblia em uma aula, nós não conseguimos terminar. Então hoje nós vamos continuar. Espero que seja a Bíblia em 2 aulas, pelo menos, terminemos hoje. Eu vou ler o texto base aqui, que é 2 Timóteo 3, 14 a 17, e aí nós vamos fazer uma revisão rápida, bem rápida mesmo, para contextualizar de repente as pessoas que estão ouvindo essa aula, para não ficarem só com a metade para frente, mas para a gente chegar onde a gente parou. Então 2 Timóteo capítulo 3, versos 14 a 17, é Paulo falando a Timóteo a respeito de como ele cumpriria o seu ministério. E nós sabemos que o chamado de Deus para nós, ele não é uma coisa à parte, mas faz parte da vida que nós temos diante de Cristo. Então é para ele cumprir o chamado de vida dele, como ele foi chamado para ser pastor, mas todos nós somos chamados por Deus para sermos cristãos. E aí dentro de sermos cristãos tem chamados específicos, dentro da igreja, na vocação, e para isso nós precisamos do mesmo conselho que foi dado aqui para Timóteo. Então diz assim: tu porém permanece naquilo que aprendeste, e que fosse inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, é a Bíblia, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E aí vai falar da Bíblia mais uma vez. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então essa é a finalidade da Bíblia. Ela é o conhecimento que nos torna sábio para a salvação pela fé em Jesus Cristo. O ponto principal da Bíblia é o plano da salvação, e nós, na visão panorâmica, nós queremos trazer isso para que a gente possa ter essa visão de que o plano da salvação ela está em toda a Bíblia. E também ela tem a finalidade de que a gente seja perfeito, o homem de Deus, ou seja, aquele que creu em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, agora está sendo chamado para fazer parte da igreja de Cristo, para ser testemunha, está cheio do Espírito Santo de Deus, para ser testemunha até os confins da terra. E também na outra comissão diz assim, esqueci agora, mas é até o final dos séculos lá, em todo o tempo que nós estivermos vivendo e a igreja existir, nós devemos testemunhar a Cristo. E isso são as boas obras. O nosso testemunho, ele vai do nosso caráter ser parecido com Deus, e é a palavra de Deus que vai tratando isso, vai tratando o pecado na nossa vida, e é a palavra de Deus que nos orienta também sobre a nossa vida com Deus, como é que é a nossa adoração. A Bíblia é a nossa regra de fé e de prática. Ela diz para nós o que é que nós devemos crer e o que é que nós não devemos crer. E se nós cremos em coisas que a Bíblia diz que não é para crer, isso é pecado. E se nós deixamos de crer naquilo que a Bíblia diz, olha, isso é objeto de fé, então isso também é pecado, se deixamos de crer. Mas a Bíblia também é a nossa fé, nosso manual, nossa regra de prática. Então a Bíblia diz que nós precisamos desenvolver algumas coisas. A Bíblia diz que nós precisamos amar o próximo como a nós mesmos. A Bíblia vai abrir esse mandamento, dizendo que nós devemos nos exortar mutuamente, que nós devemos perdoarmos uns aos outros, que nós devemos ajudar aquele que está mais fraco. E a Bíblia tem vários conselhos nesse sentido. E a Bíblia também diz como é que nós devemos cumprir a missão que nos foi dada de pregar o Evangelho a toda criatura. Então, o boas obras aqui é com relação a isso. Não são boas obras para ser salvo,
Para ser salvo, a Bíblia ela nos deixa sábio para nós crermos em Cristo Jesus e sermos salvos, é pela fé. Mas a boa obra é aquilo que decorre, é a nossa nova vida em Cristo, e a Bíblia vai dizer o que é que faz parte, e o que é que precisa estar à parte, que tem a ver com o mundo, com Satanás e com o nosso coração corrupto, pecaminoso, que precisa estar fora. Então a Bíblia, ela vai nos levar por tudo isso. Nós começamos falando sobre a facilidade que nós temos de ter a Bíblia hoje, é um alerta. Então houve muitos tempos e épocas em que a Bíblia era difícil. Há países hoje, nós vimos sobre a igreja perseguida, que as pessoas não têm a Bíblia toda, as pessoas não têm a Bíblia traduzida, as pessoas têm partes da Bíblia e essas partes elas são conservadas, decoradas e passadas para outra família, porque eles só têm aquilo ali, e há vigilância a respeito disso, e nós temos Bíblia disso, Bíblia daquilo, a Bíblia do homem, a Bíblia da mulher, e etc, e por aí vai, com comentário, com devocional do Hernandes, o pessoal gosta do devocional do Hernandes, tem livros de bastante gente que fala e explica a Bíblia para nós, e a pergunta é, qual o valor que nós estamos dando para a Bíblia? Você já leu a Bíblia toda? Quantas vezes? Não é para responder, porque tem gente que pode ser que nunca tenha lido a Bíblia, e eu digo para você, olha, você está em falta, você precisa ler a Bíblia. Crente que lê esse texto aqui que nós lemos e não lê a Bíblia, parece que não está interessado em saber o que Deus quer para nós. Então, não vou dizer assim, não ler a Bíblia é pecado, não vou inventar um pecado, mas olha, pode ser que seja, viu? Porque não buscar a Deus, e a Bíblia é a revelação de Deus, então dê importância para a Bíblia. O objetivo do curso é justamente por isso. Como pastor, eu fico triste de dizer isso, mas o que eu vejo é que talvez dentro da igreja, mesmo com tanto incentivo, haja pessoas que nunca lerão a Bíblia inteira. Então nós queremos ajudar a pessoa, primeiro incentivando a ler a Bíblia, mas também querendo dar uma visão geral, porque quem lê a Bíblia, eu me lembro a primeira vez que eu li a Bíblia, todinha ela, você tem uma visão aí do todo da revelação de Deus, e você começa a fazer associações assim que você não é capaz de fazer se você não conhece toda a palavra de Deus. É como assim, você olha do todo e você contempla a imagem quando você lê toda a Bíblia, de tudo, e aí quando você vai ler parte, você lembra no que aquilo se encaixa. Então nós precisamos disso. Então o objetivo nosso aqui é dar uma visão geral para quem não leu, esperando que você leia, mas sabendo que tem gente que vai ser tão pecador que não vai ler. E aí nós vamos tentar te ajudar mesmo assim, com essa visão. Tá certo? Então nós começamos lá com o Antigo Testamento, e aí eu vou pedir para colocar o slide aí mais para frente, colocar naquela imagem que tem os livros do Antigo Testamento. Não tá andando? Então pode andar aí, pode passar os primeiros, isso, esse aí, joia. Aí você pode ver os livros. Então nós começamos com o Pentateuco, são os 5 livros de Moisés. Gênesis é como se fosse o prólogo para aquelas pessoas a quem foi escrito o Pentateuco, elas entendessem como é que elas estão onde estão, porque o que está acontecendo, para quem está lendo pela primeira vez a palavra de Deus, é que eles estão sendo libertos do Egito e indo para o deserto em direção a Canaã. Moisés escreveu, e esses são os primeiros leitores. E aí Gênesis é como é que nós chegamos até aqui. Por isso que nós vemos aí em Gênesis a criação, a queda, a promessa de redenção, e aí começa o plano da salvação. E aí há um termo teológico que é importante a gente guardar, que é a progressividade da revelação. Então Deus ele vai ampliando a sua revelação sobre o plano da salvação em cada momento histórico. É importante falar sobre revelação também no seguinte sentido: revelação acontece geralmente da seguinte forma: primeiro Deus fala,
Depois Deus age, ou ao mesmo tempo que falou, Ele age. Depois explica. É isso que acontece, é isso que nós temos na Bíblia. Nós não temos isso no Gênesis, quando não tinha gente para escutar e ouvir a explicação e obedecer, né? Mas Ele fala e aí acontece. Jesus, quando veio, Ele morreu na cruz, mas antes a Bíblia inteira vinha falando sobre isso através de várias imagens. E aí Ele morre na cruz. E quando Ele morre na cruz, já havia explicação antes do que isso significava, e tem explicação depois. Então a revelação de Deus não é um mero discurso de Deus. A palavra de Deus, ela é poderosa. Deus disse: haja luz e houve luz. Então a palavra de Deus é poderosa para trazer nova vida no nosso coração. E a revelação, a Bíblia, ela é assim: Deus fala primeiro, Deus faz, tem um ato histórico, e a partir do ato histórico tem aquilo que Deus quer que a gente entenda e aplique nas nossas vidas, e isso gera vida em nós. Então nós temos esse começo, temos os personagens, Adão, Eva, temos o primeiro juízo de Deus na queda, que é a expulsão de Adão e Eva e a morte entrando no mundo. Em seguida nós temos os descendentes, Caim, Abel, primeiro assassinato, outro juízo de Deus, quando Deus diz para Caim o que deveria acontecer, ele devia andar errante pela terra, mas aí ele desobedece, e aí nós vemos as duas descendências, e aí nós já vemos outro juízo de Deus. O capítulo 6 começa, Noé é aquele que vai ser, digamos assim, o mediador disso aí. Deus escolhe alguém através de Noé, ao mesmo tempo que tem juízo, tem salvação. E aí a gente já vê o plano da salvação de Deus, já nesses pedacinhos já, de desobediência do homem, a ira santa de Deus vindo sobre o homem, mais a misericórdia de Deus acontecendo. A primeira promessa está em Gênesis 3, capítulo 15, a respeito da salvação em Jesus Cristo, que fala do descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. E desde então, o Messias, ele é um anseio desde Adão e Eva. Como é que a gente sabe disso? Porque o nome de Caim é: concebi um varão com auxílio do Senhor. A expectativa já era que Caim pudesse ser esse que seria o Salvador, e nós sabemos que vai ser Jesus, o Verbo encarnado, o Filho de Deus, mas esse anseio vem a cada geração. Moisés que está escrevendo, é um tipo de Cristo. Moisés é alguém que, assim como Noé, vai ser um meio pelo qual Deus vai trazer juízo. Juízo sobre quem? Egito. Mas vai trazer salvação. Salvação para quem? Povo de Deus, povo que creu em Deus, que passou sangue nos umbrais das portas, que creu na palavra de Deus e foi salvo. Mas antes de Moisés, nós temos a história. Lembra que eu falei que era um prólogo? Nós temos a história do povo de Deus, com o chamado de Abraão, logo em seguida de Noé. E aí nós vemos os patriarcas Abraão, Isaque, Jacó. Tem uma história grande a respeito de José, mas a história começa assim: esta é a história de Jacó. Por que diz essa história de Jacó? Quem é Jacó? Jacó é Israel. Quem é Israel? Israel é o povo que agora está lendo a Bíblia e que está sendo liberto da escravidão. Essa é a sua história. Então nós temos o Êxodo, que é a saída, a libertação do povo de Deus com o chamado de Moisés. Mais uma vez a gente tem, já falei, juízo e salvação através de Moisés. Lá no meio nós temos a 10ª praga, e nós temos juízo e salvação, quando aqueles que matam o cordeiro, passam sangue nos umbrais, vem o juízo de Deus, e aí aqueles que creram e passaram o sangue nos umbrais, esses são poupados do juízo de Deus. Mesmo que fosse um judeu, na verdade judeu não é o termo próprio, um israelita, judeu é lá para frente, depois do exílio, que a gente chama de judeu. Mas um israelita não passasse o sangue, seria morto o seu primogênito. E se um egípcio cresce e passasse o sangue na porta, o filho desse egípcio seria poupado. Porque a questão é a fé, a salvação pela fé. Veja que tudo isso está na história ali. E aí nós temos a primeira Páscoa. Vemos o povo então, a partir
de Êxodo, caminhando pelo deserto. Em Êxodo, chegam até o Sinai, recebem lei de Deus. Aí nós temos Levítico, que é recebido ali também, no Sinai. Em Números, nós vamos ver o povo de Deus, um censo do povo de Deus, e o povo de Deus se movimentando, mas ao mesmo tempo ainda tendo algumas leis ali. E aí, quando tem essa movimentação, nós temos a história desse povo de Deus que deveria ir para Canaã e conquistar a terra, mas que não conquista por falta de fé, e por não ter fé, então são condenados. Juízo de Deus, mais uma vez, por falta de fé. Agora, só na casa de Deus, só na casa de Israel, só com o povo de Israel que foi liberto por Deus. Então, não tiveram fé, foram condenados à morte, 40 anos no deserto, até morrerem. Menos aqueles que creram, Josué e Calebe, esses entrarão na terra. Moisés também sofre juízo de Deus. Moisés, a primeira vez, é dito para ele que ele batesse na pedra quando estava com sede. E aí ele bateu, e saiu o quê? Saiu água. Mas aí se repetiu a situação. Não tem? A gente como pai, a gente é meio assim, né? De novo. Pior é quando é com o cônjuge, né? A gente quer assim, né? Subir assim e olhar de cima para baixo, né? De novo, já falei isso, né? Está avisado, né? E aí Moisés meio que se sentiu assim, e Deus disse: agora fale com a pedra para que saia água. Ele foi lá, ficou bravo, né? Ficou meio assim, meio pistola, como diz o pessoal guarapavano. Foi lá e pá, bateu na pedra. Saiu água. Mas Deus disse para ele: porque você não obedeceu a minha palavra, lembra, olha a escritura, não obedeceu a minha palavra, você vai ver a terra, mas você não vai entrar na terra. E aí tem aquela reação: mas só isso, Deus? Não é muito radical? Então, quando você lê a Bíblia, cuidado quando vier esse sentimento: mas só isso, Deus? Não é muito radical? É palavra de Deus. Palavra de Deus é para que a gente tenha fé e seja obediente. Então, Moisés também não vai entrar na terra. Mas antes de entrar na terra, agora morreu aquela geração. E aí tem Deuteronômio, a lei pela segunda vez. E aí Moisés, ele vai ter 3 discursos, se não me engano, aonde ele vai relembrar a lei, sistematizar algumas coisas. Já a primeira teologia sistemática está em Deuteronômio, né, a respeito de tudo aquilo que Deus tinha dado. Ele vai sistematizar alguns assuntos, por exemplo, a educação de filhos, Deuteronômio capítulo 6, ele já junta ali como é que se deve passar para a próxima geração a fé. Ele já faz um trabalho de teologia sistemática ali para nós, inspirado pelo Espírito Santo. Então é repetido isso. Em Josué começam aí os livros históricos, embora aqui no Pentateuco a gente tenha tido a história. Semana passada eu dei a referência errado. Eu disse que o versículo que Jesus cita ao dizer: os pobres sempre tereis convosco, era Levítico, mas não é Levítico, é Deuteronômio. E aí pode passar lá. Aí nós temos os livros históricos, que foi onde a gente parou. O livro de Josué registra a entrada. Moisés morre, Josué é chamado para conduzir o povo de Deus a conquistar a terra. Lembre-se que Josué, junto com Calebe, foram aqueles que creram. Então quem é que Deus chamou para liderar? Uma pessoa que crê. Não é que ele era melhor que os outros, mas ele era uma pessoa que cria. Se você for ver Josué, ele é aquele que está sempre servindo a Moisés. Moisés está lá na tenda, ele está lá na porta da tenda, né? Então ele é aquela pessoa que serve, e Deus chama Josué, e Josué lidera a entrada do povo, atravessam o Jordão e chegam à terra prometida. Infelizmente, no começo há muitos registros maravilhosos de como é que eles obedeceram a Deus e tiraram o povo que tinha que tirar de lá e tudo mais. Mas de uma parte para frente começa a mostrar as falhas do povo de Deus em tirar o povo que eles deveriam tirar da terra de Canaã. Falei na semana passada e repito: porque é que eles poderiam chegar nessa terra e pegar e às vezes, em alguns momentos, não era só expulsar, matar a todos.
por causa de algo que aconteceu lá atrás com Noé, quando aquele filho, o Cã, ele vê Noé, a nudez, ele descobre a nudez de Noé. A partir dali, Noé profere uma bênção, que tem maldição. E aí, nessa bênção, assim como Deus mandou Caim andar errante pela terra, nessa bênção diz assim que Cã seria abençoado nas tendas de Sem. Não, que Cã seria escravo dos seus irmãos, Jafé que é abençoado nas tendas de Sem. E o que Cã faz? A mesma coisa que Caim, uma cidade com o nome do seu filho, Canaã. Então, está em pecado, está em rebeldia contra Deus. Deus agora chama um Moisés, um Noé, não, chama um povo que vai trazer juízo sobre esses que desobedecem a Deus. Por isso que eles vão tomar essa terra. Deus não deu essa terra para eles, porque eles são escravos. Quem que disse que eles eram escravos? O Sem? Jafé? Não. Deus através da maldição de Noé. Por que que a escravidão veio sobre a vida deles? Por causa do pecado. O pecado que ele cometeu contra o seu pai, lá. De descobrir a nudez. Há um debate se descobrir a nudez é só ter visto e falado, ou se descobrir a nudez é no sentido das leis. Quando descobrir a nudez era ter relação com a esposa de quem se descobria a nudez. Tem uma lei que faz aplicação assim. Então não se sabe disso, né? Se pensa, o que será que ele fez? Foi tão grave assim? Pode ser que tenha sido isso. Então aí nós vemos Josué entrando, mas alguns dos povos não são retirados. A partir disso eles começam a viver. Josué morre. Diz assim que morreu a geração de Josué e depois a próxima geração não conhecia o Senhor, né? Eles não cumpriram o que estava em Deuteronômio capítulo 6, não passaram a fé, e aí começa o tempo de juízes. Cada um faz o que acha melhor. E aí esse livro é importante a gente ver, porque aí assim eles não vão nos mandamentos do Senhor consultar. Como que é isso? O que a Bíblia diz sobre isso? Não, cada um vai adaptando o que o mundo diz com o que eu gosto aqui da Bíblia, com o que eu acho legal, e assim vai acontecendo. Termina esse livro depois de muitos juízos de Deus. Então Deus traz a maldição da aliança sobre a vida desse povo, e aí esse povo começa a sofrer, e aí o povo diz assim: ai Deus, estamos sofrendo, ajuda nós aqui. Tenha misericórdia. Aí Deus levanta um juiz. Aí vem esse juiz, faz uma reforma espiritual, vence lá os inimigos, e aí a coisa começa a andar, mas já com prejuízo, por causa do pecado, antes desse juiz se levantar, porque vocês sabem, o pecado ele vai agravando as coisas, né? Há momentos de perdão, em que no perdão, Deus retira toda a consequência do pecado. Mas, por exemplo, Davi se arrependeu na hora que ele percebeu que era ele aquele que Natã veio falar com ele. Mas o que Deus falou através de Natã? A espada jamais se apartará da sua casa. Consequências permaneceram. E aí há consequências que são, assim, disciplinares. Deus coloca como, por exemplo, a espada jamais se afastará da sua casa. Mas o pecado traz consequências naturais do pecado. Dependendo do que a gente faz, a gente vai ter consequência para o resto da nossa vida. Para o resto da nossa vida. A gente fala bastante para os jovens, né? Então na mocidade, existem muitas oportunidades. E nós sabemos que o mundo com relação à sexualidade desandou de vez, né? Se já era ruim antes, agora desandou. Mas aí tem essa questão do aborto, né? Essa questão do aborto, como é que é tratado o aborto? Por que meu corpo, minhas regras? Pecado em cima de pecado, né? Então o pecado o sexo antes do casamento. Muitas vezes até nem motivado por um relacionamento de querer bem. Às vezes num baile funk aí, qualquer,
A pessoa nem sabe o que é, quem que é, como é que foi. E aí vem as consequências. Uma consequência que era para acontecer sendo uma bênção, porque filhos são herança do Senhor, mas aí a pessoa vê como algo que vai me atrapalhar muito. Então, cuidado com essa questão de fazer as coisas conforme a gente pensa e misturando, porque os pecados trazem consequências naturais também. Que mesmo que Deus tenha misericórdia, Deus estará conosco para lidar com essas consequências, mas as consequências elas estarão lá. Nós vemos Ruth, que é um contraponto, uma pessoa que é de outro povo, que é fiel a Deus, e aí nós vemos ali a história dos ancestrais ali de Davi, que é a história da semente. Mais para frente nós vamos ver a promessa de um reino eterno em Davi, apontando para Jesus. Depois nós vemos, depois dos juízes, nós vemos a monarquia. Então, em Samuel, nós vemos a história de Saul e Davi, e quase que a história de Salomão, que começa ali em Reis e Crônicas, vai ter Reis e Crônicas. Reis e Crônicas vai contar a história da divisão do reino, a infidelidade de Salomão. Salomão, embora comece pedindo sabedoria para governar o povo de Deus, ele se perde na idolatria, e aí Deus diz para ele, né, que o reino não seria dividido por causa do pai dele, no tempo dele, mas que na próxima geração seria dividido. E aí um povo fica com Roboão, e o reino do norte vai com Jeroboão. Então nós temos Israel, reino do norte, capital Samaria. E nós temos Judá, reino do sul, formado pelas tribos Judá e parte da tribo de Benjamim, da onde depois vai vir Paulo, né? Paulo é dos benjamitas, mas isso lá na frente. Mas só para fazer uma referência. E aí nós vemos a sucessão de reis. No reino do norte, um mata o outro, e troca, e muda quem que é da qual geração. No reino do sul, nós vemos a fidelidade a Deus da promessa a Davi. Sempre é um descendente da tribo de Judá. Então sempre alguém da família de Davi está no trono. Mesmo aqueles que são muito ruins, eles são da família de Davi. Nós vemos já a promessa de Deus. Só que o que acontece? Assim como o sistema de governo nosso hoje não é a nossa salvação, a monarquia não é o Salvador. Jesus é o Salvador. Então, o povo de Deus que escolheu, que confiou na monarquia para ser igual aos outros povos, para ficar bem, foi também seguindo esse processo de cada vez mais se afastar de Deus, a tal ponto de que Deus precisou trazer juízo sobre o seu povo. Primeiro, sobre o reino do norte, vem a Assíria e leva esse povo para o exílio. Depois, sobre o reino do sul, alguns anos depois, já a Babilônia suplantou a Assíria, e por isso a Babilônia, ela chega e ela conquista Jerusalém. Tem o cerco de Jerusalém, tem os profetas ali dessa época, nós vamos falar sobre isso. Então a Babilônia leva o povo de Deus para o exílio. E agora fica lá, tanto o reino do norte quanto o reino do sul, entregue aos outros reinos, até que num decreto de Ciro, que Ciro é persa, medo-persa, Dario, que é medo-persa, Dario o Medo é do reino medo-persa, e Ciro é rei da Pérsia. Ele vai então fazer um documento para a volta do povo de Deus. Só que o que acontece? Isso é importante. Então existia um jeito diferente da Assíria lidar com os povos conquistados e da Babilônia lidar com os povos conquistados. Como que a Assíria aculturava os povos conquistados com a cultura da Síria?
Eles tiravam todo mundo da sua região, misturavam assim, e daí jogavam. Então eles mandaram para o Reino do Norte tudo que é tipo de gente lá. Então já tinha um culto adulterado antes do exílio lá, né? Porque para que o povo não fosse adorar lá em Jerusalém e voltasse a ser uma nação, eles fizeram um culto já adulterado. E aí agora tem vários costumes de povos que são colocados ali junto com o povo que já era meio misturado. Então praticamente a descendência aí do povo de Deus, ela fica perdida, fica tudo miscigenado, misturado. E aí é por isso que mais tarde tem aquela diferenciação, né, lá em Jerusalém, que eles não consideram o povo de lá, da Samaria, do norte, ali alguém indigno, porque isso é um povo tudo misturado, isso é um povo tudo indigno, nós somos puros. O que acontece? A Babilônia fazia diferente. A Babilônia conservava o seu povo no seu lugar e permitia que esse povo vivesse a sua própria cultura nesse lugar. Quando que eles tentavam aculturar as pessoas? Quando eles levavam para lá, para a Babilônia, que é o caso de Daniel e os seus amigos. Aí sim, lá eles precisavam ser aculturados, né? Vinha, claro, né, para as colônias, vamos chamar assim, né, para os povos conquistados, vinha coisas de lá, né? Mas o povo era aquele povo. Então o povo judeu que volta é o povo judeu que não se misturou. E por isso nós vemos as genealogias em Esdras, e vemos até no tempo de Jesus como era prezada a genealogia das pessoas, para mostrar que elas não eram misturadas com gente que não era do povo de Israel. Então nós temos o exílio nesses moldes aí. E aí nós temos 3 livros aí no exílio. Nós temos Esther, que vem antes. Não. Esdras e Neemias vem antes. Por quê? Porque Esdras e Neemias falam dos períodos do Ciro, do Xerxes e do Artaxerxes. E já a Esther é no tempo já de Xerxes. Isso na história, cronologia, não vou entrar aí, senão a gente não sai daqui. Mas nós temos em Esther um avanço do inimigo tentando destruir a semente, tentando eliminar o povo de Deus. Então vocês devem lembrar, tem um homem lá que convence o Xerxes de fazer um documento para que todo mundo fosse para cima do povo de Deus e os matassem. Aí Deus faz tudo através da vida aí de Esther. Nós vamos ver com mais detalhes mais para frente. E aí o rei dá o direito deles se defenderem, e eles então destroem, no poder de Deus, destroem os seus inimigos. E aí tem a festa de Purim, que é comemorada até hoje lá pelos judeus. Mas quando Deus salvou. Isso no exílio. Já em Esdras, nós temos o retorno do exílio. Retorno do exílio numa primeira fase para construir o templo. É a primeira leva. A outra leva é com Neemias. Neemias, o pessoal vem, ou melhor, Neemias é chamado por Deus e vai para lá para reconstruir os muros de Israel. E aí nós temos os profetas. Eu já vou direto para os profetas, depois eu volto para os poéticos ali, para a gente não misturar muitas coisas. Então vamos lá para os profetas maiores. Os profetas maiores são todos relacionados mais com Judá do que com Israel. Nós temos Isaías, que é no tempo dos reis, ainda antes do exílio. Vai ter lá os reis Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Ele vai profetizar para eles, mas é para Judá. Nós temos Jeremias e Lamentações. Jeremias, ele profetiza pouco antes já no cerco da Babilônia, contra Jerusalém. Ele vai profetizando, e aí o povo não vai ouvindo, mas Isaías já tinha dito que isso ia acontecer,
lá atrás, eles não ouviram Isaías lá, muitos anos atrás. E aí acontece os cercos, são levadas as pessoas, acontece tudo que tem que acontecer, e depois temos Lamentações de Jeremias, que é pós a queda de Jerusalém, e aí nós sabemos que o templo, ele é destruído nesse tempo e tudo mais. Depois nós temos Ezequiel, que é um profeta do exílio. Então ele vai lá no exílio profetizar para o povo de Deus, e aí as autoridades do povo de Deus, elas oficiavam lá, e ele vai ser contra essas autoridades. Nós já estudamos aqui o livro de Ezequiel. Nós temos Daniel, que é no tempo da Babilônia e da Pérsia. Então são 3 reinados: Babilônia, Medo-Persa e Pérsia. E Daniel é fiel a Deus e permanece. Isso é um contraponto com o profetismo, com todos os outros profetas, porque os outros profetas disseram: confiem em Deus, que Deus vai sustentar vocês. Aí eles fizeram aliança com outros países, eles fizeram tudo ao contrário, eles confiaram em outras coisas. O que aconteceu? Aquilo que eles diziam nunca vai acontecer, porque Deus, templo do Senhor, está lá o templo, então não vai acontecer. Mas aí, por causa da desobediência, caiu diante dos reinos desse mundo. E Daniel é um contraponto, ele é fiel a Deus, e ele permanece na liderança lá. Cai em 3 reinados: Babilônia, o Medo-Persa se transforma no Persa, e ele continua lá na posição dele, sem ser abalado. E essa é a mensagem desses profetas aí, sendo um contraponto do outro. Os profetas menores. Eu vou dar uma olhada aqui, você vai acompanhando o desenho aí, que esses é difícil de guardar tudo. Por que são menores? Por causa do tamanho do livro. Não é que um era mais importante que o outro, né? É por isso que é chamado, né? São livros bem pequenos. Então Oséias profetiza para o reino do norte antes da queda, Joel profetiza para o reino do sul antes do exílio, Amós profetiza para o reino do norte antes da Assíria, Obadias após a destruição de Jerusalém para o reino do sul, Jonas, ele profetiza na época ali da queda de Nínive, pré-exílio. Miqueias, contemporâneo de Isaías, também profetiza em Judá, mas também tem profecias a respeito de Israel. Naum, que é antes da queda de Nínive. Jonas foi misericórdia para Nínive, né? Naum antes da queda de Nínive, mas profetizando a queda, falando da soberba de Nínive. Abacuque, no final da invasão babilônica, falando para Judá. E Sofonias, pré-exílio, no tempo de Josias, falando do juízo de Deus antes de Josias, antes da reforma espiritual feita por Josias. E aí nós temos Ageu, Zacarias e Malaquias, que são pós-exílio, que é no tempo ali de Neemias e Esdras. Então, tanto Zacarias quanto Ageu vão dizer assim: olha, vocês vieram aqui para reformar a casa de Deus, mas vocês estão pensando em vocês. Essa é a mensagem. E aí nós temos Malaquias, que vai além, vai fazer uma análise mais espiritual da falha do povo de Deus, que acabou de vir do exílio, mas está sendo infiel nas ofertas ao Senhor de sacrifícios, nos dízimos e nas ofertas, na vida em casa, no casamento, e as autoridades religiosas não estavam exortando o povo de Deus, estavam deixando entrar na mesma situação. Essa é a mensagem de Malaquias. Já vem juízo de Deus. E aí nós temos o período intertestamentário. Nesse período intertestamentário, ao silêncio de Deus de 400 anos, que é quebrado com a profecia de João Batista. João Batista, então, anuncia a vinda do Messias, e aí começa, né, o Novo Testamento. Vá para o slide 27, por gentileza. 27.
Bom, ele vai colocar aí, está quase acabando a aula, eu sei, mas é assim, tem os evangelhos, os 4 primeiros, e depois nós temos um livro histórico. E a pergunta é, por que os evangelhos não são um livro histórico, já que conta a história de Jesus? É porque os evangelhos, eles vão dar ênfase em um tema. Eles não vão ser uma biografia de Jesus. Jesus nasceu, teve o dia 2, teve o dia 3, teve o mês tal, nessa sequência. Depende da mensagem do evangelista. Alguns elementos vão ser citados da história de Jesus e da fala de Jesus, com o alvo de evangelizar, né, um grupo, depois vai servir para todo mundo, mas o alvo era para os primeiros escritores. Atos é o livro histórico, mas Atos vai mostrar, Lucas é mais histórico que os demais, o Evangelho, e aí tem a continuação, e nós dissemos aqui quando pregamos Atos que Marcos, nós pegamos também um livro mais na sequência, que é o ministério terreno de Jesus. Então, Evangelhos, ministério terreno de Jesus. Atos, ministério de Jesus a partir do céu, a partir do momento que ele subiu aos céus. E aí nós temos até que Paulo vai para Roma. E dentro disso, nós temos as cartas paulinas, temos a carta de Tiago, que é mais voltado para Jerusalém, e temos as outras cartas, Hebreus, a carta de Judas, Pedro, as cartas de Pedro e de João. Então essas são cartas para a igreja, com exceção de Filemão, que era a carta para uma pessoa, a respeito do escravo que Paulo encontrou e se converteu, e depois ele manda o escravo voltar, para que seja perdoado porque é um irmão em Cristo, uma carta mais pessoal. Temos as cartas pastorais, que é 1ª, 2ª Timóteo e Tito, que é dizendo assim, olha, pastoreie desse jeito, faça desse jeito. E temos daí Apocalipse. Então o Novo Testamento deu um resumo maior para a gente conseguir acabar antes de bater o sinal. Mas nós vamos trabalhar, e está mais na nossa mente, né? O Novo Testamento que o Antigo. E o enredo da história, ele está em Atos, em um livro histórico só, que nós já pregamos aqui, em sequência, já com o objetivo da gente também conhecer a história. Mas nós vamos falar, a partir da próxima aula, a partir de Gênesis, de cada um dos livros da Bíblia. Não sei se a gente vai falar de Gênesis a Apocalipse, ou se a gente vai fazer o Velho Testamento, vai pôr um tema no meio, depois volta com o Novo Testamento, ou quem sabe fecham os livros. Vamos ver ainda como é que a gente sente a necessidade dessa classe, né, como necessidade da igreja também. Sempre que a gente decide lá pelos pais, pelas classes, pelos temas, quando o Conselho de Educação Cristã se reúne, quando cada classe se reúne para escolher os temas, em oração e pensando em como que está a igreja, né? Então as aulas são respostas também a uma condição que a gente percebe na igreja em oração. Então a gente não sabe se vai fazer tudo direto ou se vamos por partes, mas a partir da próxima aula nós já começamos com Gênesis. Então venha preparado aí para nós estudarmos Gênesis. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Fazer algum comentário? Alguma pergunta? Tranquilo, né? A visão geral. Conseguiu montar na cabeça a visão geral? Nós vamos ver com mais profundidade a questão do plano da salvação em cada livro, vendo como é que Deus ele vai revelando isso progressivamente para nós, ao mesmo tempo que ele vai trabalhando intimamente na vida dos crentes que ele chama. Nós temos Abraão, que era amigo de Deus, tantas coisas assim, e ao mesmo tempo nós vamos ver qual que é o papel do crente no plano geral de Deus, tanto na salvação quanto o juízo de Deus, porque é isso que a Bíblia traz, salvação, mas traz também justiça aí, através de juízo. Tem a justiça em Cristo, que recebeu o juízo, e a justiça daqueles que procuram a própria justiça e que vão ser penalizados. Levantou a mão? Isso. Então, para quem está lá no podcast, foi dito que é bom lembrar
que a Bíblia foi escrita para aquele povo e que ela foi viva e que ela atendeu às necessidades daquele povo naquele momento que eles precisavam para crer em Deus e para cumprir o seu chamado, mas a Bíblia faz a mesma coisa conosco hoje e fará até a volta de Cristo com aqueles que vierem. Amém. Acabei no horário hoje. Vamos orar, vamos ficar em pé. Senhor nosso Deus, obrigado pela Tua palavra, que nós possamos guardar a Sua palavra no nosso coração, que esse tempo aqui de aula seja um tempo de reunião de irmãos, buscando na Tua palavra aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, para a nossa vida, para a nossa igreja, para o nosso tempo. Que o Senhor possa abençoar esse tempo, que seja um tempo gostoso na Sua presença, de nós nos maravilharmos com a revelação do Senhor, com a carta do Senhor para o nosso coração, para cada um de nós, e como foi dito aqui, para todos os povos, em todos os tempos, até a volta do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Um bom domingo a todos.